Fala aí. Eu tava à procura de ideias pra vlogs aqui nesse canal, e aí eu esbarrei com um vídeo de um gringo falando como que ele tentaria virar um programador do zero hoje em dia se ele tivesse o conhecimento que ele tem. Eu achei bastante interessante a proposta, então vou fazer a minha versão aqui também. Como eu tô copiando o título e a thumb do vídeo na cara dura, eu vou pelo menos deixar o link aí embaixo pra vocês assistirem também se quiser, beleza? Justo, né? Então, resumindo esse vídeo aqui, é a minha versão de como eu me tornaria um programador hoje em dia, partindo do zero, com os conhecimentos que eu tenho. Ah, Léo, mas se você já tem esses conhecimentos, como assim é do zero? Não, o que eu tô falando é, olhando pra trás, qual é o caminho mais curto que eu poderia ter pego pra atingir os objetivos que eu consegui atingir no final. Então vamos lá, vamos voltar pro Léo de 2020. Então, eu tava fazendo faculdade de engenharia elétrica e completamente perdido e infeliz com a minha área. Primeiro, que eu não quero ficar falando mal de faculdade de novo, não aguento mais. Faça uma faculdade pública de engenharia que você vai me entender, não preciso falar mais nada. Eu não tinha perspectiva de emprego. Se pelo menos a área fosse boa, recheada de empregos, como é um pouco na engenharia civil, até tudo bem, mas eu fazia engenharia elétrica, não tinha emprego nenhum. Então meu primeiro conselho pro meu eu do passado seria: acredite no seu instinto. Se seu instinto tá falando, esse caminho não tá dando certo, mas que todo mundo fale, não, continua a faculdade de engenharia, super importante, você vai arrumar muito emprego. Se você não tá vendo isso, cara, tenta tomar uma decisão diferente. Não tô falando pra abruptamente largar a faculdade e viver a vida, mas aos poucos, no seu tempo livre, Léo do passado, vá tentando testar caminhos diferentes. E se você vê que é um caminho sólido, aí sim você rompe com esse e torna o caminho secundário o principal. Decidi, vou virar programador. Como que eu faria isso no meio do ano de 2023? Com o mercado de tech levemente em crise. Primeiramente, eu tentaria criar uma comunidade. Eu sou um cara focado, eu consigo ficar horas estudando sozinho, sem ninguém ficar me forçando, mas o meu maior problema seria o que estudar, entendeu? Com certeza todo mundo que tá me assistindo passa por esse problema. E eu acho que você pode fazer uma pesquisa no Google e encontrar as suas respostas, mas nada melhor do que ter o seu grupinho para debater entre si qual seria o melhor caminho. Então a primeira coisa que eu tentaria fazer é arrumar mais gente para estudar comigo. Depois de arrumar gente para estudar comigo, ou não, porque eu sei que é difícil, a maioria não deve nem conseguir arrumar, eu iria para a segunda parte, que é a mais importante e mais fácil de se fazer, graças a Deus, que é entrar em grupos nas redes sociais envolvendo programação. Grupo de Facebook, tem aquele lá, Programadores Depressivos Anônimos, alguma coisa assim, que é bom pra caramba. Grupo lá, Dev Brasil do Reddit, também é bom pra caramba. Enfim, todos os grupos que eu imaginar. Mas pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui é sério. Não chega lá perguntando coisa básica. Eu tô nesses grupos e eu já perdi a conta de quantas vezes vem a mesma pergunta em diferentes pessoas. Como começar? O que fazer? Não sei o quê. E eu entendo que essas dúvidas são óbvias. Todo mundo tem essa dúvida e não tem problema nenhum ter. O que irrita é a pessoa não pesquisar antes de fazer pergunta. Entrou no grupo, foi aceito? Vai lá na lupinha e pesquisa pra ver se alguém já fez a sua pergunta. Com certeza, se tá no início de carreira, com certeza alguém já fez. 4, 5, 10, 20 pessoas já fizeram. Então vai vendo tudo. Ah, Léo, vi, ninguém respondeu minhas perguntas. Aí sim você pergunta. Entendeu? Então minha dica é entrar em grupos em redes sociais diferentes sobre programação, pesquisar as suas dúvidas, e se não encontrar, aí sim fazer sua pergunta lá. Tudo bem, criei minha comunidade, qual é o próximo passo então? Eu tentaria ter um panorama geral do mercado de tech. Pode usar as redes sociais, né, os grupos, para ter essa noção. Com certeza alguém já perguntou isso. Quais são as áreas possíveis? Tá, provavelmente eu ficaria entre Machine Learning, porque eu gosto muito dessa questão e eu acho que é o futuro. Desenvolvimento web, tem bastante. Ah, Léo, que isso? Todo mundo tá agora em aplicativo, não é web aplicação, não. Tu se engana, cara. Tem muito mais vaga para web app do que para criar app em si. Mas enfim, então eu ficaria entre Machine Learning, web aplicações, ou então aplicativos. Eu acho que esses três seriam que eu ficaria mais com vontade. E vou botar mais um extra, UI e UX, que eu gosto muito de lidar com design, criar... Eu não sou um designer profissional, mas eu tenho uma noção, então eu gosto muito dessa área, mas provavelmente eu acabaria deixando de lado, porque eu acho divertido ter essa parte criativa no cérebro, mas eu não gosto disso ser o que me sustenta, porque é muita pressão. Eu gosto mais de ter pressão em coisas lógicas, que são straightforward, entendeu? Diretas para resolver, do que coisas criativas. A primeira coisa que eu faria é escolher uma linguagem de programação. Com certeza eu ficaria entre duas: Python ou JavaScript. Por que essas duas? Vamos lá, porque as duas são, eu acho que talvez as mais simples
Quando eu digo simples, eu quero dizer menos verbosos, você tem que escrever menos códigos para fazer tais ações. E são as que eu mais vejo aplicações por aí. Por exemplo, Python, Machine Learning, tudo envolvendo AI, usa Python. Se eu não me engano, o ChatGPT foi escrito com Python. Dá para você também brincar com web aplicações usando Django, tá vendo? Então dá para você fazer um pouquinho de cada coisa. E JavaScript, meu amigo, JavaScript é o rei. Dá para fazer quase tudo com JavaScript. Léo, eu quero fazer web apps. Tudo bem. Front ou back? Front. JavaScript faz. Não. Na verdade eu quero back. Então, nesse caso, JavaScript faz também. Não, mudei de ideia. Tô maluco, tô doidão hoje. Eu quero fazer, na verdade, aplicativos. Não, então me desculpe. JavaScript faz também. Então, entende o leque de possibilidades que o JavaScript consegue te oferecer? Enfim, então ficaria entre essas duas linguagens e tenderia ao JavaScript, que é o que eu consigo ver mais palpável, né? Até porque, né, como eu falei, eu tô olhando para trás, então eu consigo ver o caminho claro para arrumar um emprego com JavaScript. Com Python, eu já não tenho tanta experiência, então fica difícil para mim dar um palpite de qual seria o caminho mais rápido, entende? Tá, JavaScript, e aí? Front, back ou mobile? Qual que você escolheria, Léo? Back-end, com certeza não, inicialmente, porque é muito difícil de entender para quem está começando. É muito abstrato. Tudo bem, vamos ver o mobile, que parece ser o futuro, e vamos focar direto nisso. Tá, vamos ver as opções aqui, tipo React Native. É feito em cima do React, que é para fazer o web app. Então beleza. Então eu vou primeiro aprender o web app. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu migro aos poucos para desenvolver aplicativos também. Fico com os dois no meu leque de possibilidades. Show, então, front-end primeiro, depois mobile. Tudo bem, então focaria em front. Tudo bem, decidi, front-end é minha vibe. O que eu faço? Não tenho que decidir, né? HTML, CSS, JavaScript, não tem outro caminho por enquanto. Então eu tentaria ao máximo compreender a base deles. Olhando para trás eu consigo ver como eles eram simples e como era bem definida a funçãozinha deles. Então eu tentaria, pelo menos, construir o básico com eles, sabe? Quando eu estava inicialmente aprendendo, foi uma zona, cara. Eu não sabia o que era cada coisa, porque eu não tinha feito aquela pesquisa, como eu falei que eu faria aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu aprendi primeiro JavaScript, depois eu vi que tinha uma parada de HTML, que eu nem sabia o que era, e depois eu vi CSS, uma zona. Então, eu iria aos pouquinhos, após a minha pesquisa, eu ia ver que primeiro você faz o HTML, que é o esqueletinho do site, faria os sites bem bostas aí, só usando HTML, pra ter uma noção. Depois CSS, pegaria os sites bostas e deixaria mais bonitinhos, só que uma bosta ainda não faz nada. Depois, pegaria o JavaScript e daria vida para esses sites, deixaria mais interativo, faria algo mais automatizado. E assim teria uma base melhor. E depois de estudar os três, daria mais uma aprofundada no JavaScript, porque tem... Enfim, o buraco é mais embaixo. É isso. O HTML e CSS é basicamente aquilo mesmo que você aprendeu e acabou, mas JavaScript tem muito mais coisas para se fazer e para se pensar, entende? Aprendi a base, o que eu faria hoje em dia? React, né, Léo? Então, questão polêmica. Por mais que eu já falei várias vezes nesse site aqui, nesse canal meu, que eu iria para React, hoje em dia, na metade do ano, eu iria direto para Next. Porque o que acontece? Por mais que sim, o Next é construído em cima do React, ele é feito para cortar o retrabalho que a pessoa teria com React. Então, eu acho meio tortuoso o caminho de vou aprender React, vou ter as minhas dificuldades, vou entender as dificuldades, depois vou resolver essas dificuldades com Next. Então, pessoalmente, eu iria direto para Next, para o framework Next. Tá, Léo, junto com Next, o que você usaria? Material? UI? Hoje em dia não, Tailwind. Pro dev é um pouco feio o Tailwind, eu admito isso. Tipo, você escreve uma linha gigante para criar um componente, às vezes, de botão, que no Material seria só importar o botão e botar o tipo dele, ou outras opções. Mas, pro usuário, a experiência é única, não tem nem como comparar, não tem discussão. O Tailwind fornece, no final das contas, uma interface muito mais bonita, responsiva, blá blá blá. Então, hoje em dia, eu iria direto para Tailwind para me ajudar a fazer o CSS, para ajudar a fazer as interfaces, né, mais especificamente, da minha aplicação Next. Tá, e depois disso, obviamente, Git e GitHub. Obviamente porque eu sei, né? Eu olho pra trás e eu sei qual é o caminho, mas pra quem tá começando é uma zona, então a pessoa não sabe essas paradas. Git só pra controlar e versionar o meu código, né? Pra poder ter controle do que eu mudei, onde eu mudei, quando mudou, quem mudou, a evolução do meu código ao longo do tempo, versões diferentes do meu código, poder juntar versões diferentes, excluir versões que não deram certo. É isso, ter um controle do meu código, Git. E GitHub para deixar salvo lá na internet. Agora a gente começa a entrar na parte de extras. Na verdade, eu ainda não sei se isso é extra ou se hoje em dia é um básico. TypeScript. Em projetos grandes, ninguém usa JavaScript. Todo mundo usa TypeScript. Então, eu focaria muito
em pelo menos ser muito bom no JavaScript para pegar o TypeScript rápido. Porque basicamente é o JavaScript mais um pouquinho, né? Mais duas coisas para fechar então. Estudaria inglês. Inglês é fundamental, não tem nem o que debater. E poxa, a gente já fala português, que é muito mais difícil do que inglês, cara. Inglês é bobinho comparado com português. Inglês é uma linguagem gostosinha, simples de falar. Você não precisa dizer toda a palavra, você fala só um iniciozinho ali, a pessoa já entende, você emenda tudo, acabou, você joga lá. É muito legal, é chato aprender no início, mas depois que pega o ritmo, o inglês é muito bom e muito fácil de se aprender. E por que eu tô falando de inglês logo de cara? Para ter acesso às melhores oportunidades? Não. Para ter acesso a mais oportunidades. Sério, um emprego gringo que paga 2K em dólares é mais fácil do que arrumar um emprego no Brasil que paga 5, 6K em real, que eu tô falando agora. Sabe? Então, o emprego que paga mais é mais fácil de arrumar do que o emprego que paga menos aqui no Brasil. Enfim, porque, claro, né? Na visão de um americano, 2K é merrecas, é salário de estagiário. E aí, pô, tem um desenvolvedor júnior que quer esse salário, eu tô dentro, ou pleno, né? Toma aí. Já que você insiste, não é nada pra mim, toma aí. E já no Brasil, né? 6K já é um valor real. Seria um valor considerável, já não é muito bom. Então, enfim, inglês é fundamental estudar. Se puder todo dia, se não puder, vai de 2 a 2 dias, 3 em 3. E por último, fazer uma uni-esquina. E vou enfatizar aqui, uni-esquina. Por quê? Eu realmente não acredito em faculdade pro nosso mercado. Mas tem emprego sim, eu não posso ignorar isso, tem emprego que pede sim, acabou. Nunca trabalhei numa empresa que botasse esse impedimento. E nem quero trabalhar, só que o que acontece? Imagina que tá num período complicado, a empresa tá num emprego que não gosta, você quer trocar de emprego rápido. Cara, você tem uma faculdade, abre portas. Talvez para uma porta que você não queira um emprego que você não gosta, mas que pelo menos vai quebrar o galho. Enfim, tudo é questão de aumentar as minhas probabilidades de arrumar algo. E eu tenho certeza que ter uma faculdade lá no currículo ajuda. E claro, eu tô focando no mercado externo, né? Porque são mais opções e mais fácil de arrumar. E gringo, olha o que eu vou falar, isso é super importante, eu nunca escutei alguém falando no YouTube. Gringo não sabe a diferença de a melhor faculdade do Brasil para uma uni-esquina. Então tanto faz. Ele só quer saber se você tem uma graduação. Isso é a minoria dos casos, tá, galera? Botando uma média aqui, de 100% das vagas, 30 pedem faculdade. E eu diria que desses 30, 10 fazem assim, ó. É um opcional, é um plus, mas se você não tiver, tudo bem. Tá, vamos lá. Fiz tudo, estudei direitinho, fiz o meu dever de casa. O que eu faço agora? Eu assistiria algum vídeo no YouTube de alguém fazendo algum tutorial, clone de algum projeto, e iria fazendo junto com a pessoa. Só pra pôr um exemplo, entre aspas, real, o que eu tô aprendendo. Então, a gente tá basicamente ligando teoria bruta que você viu na internet com regras de negócios, coisas que realmente são utilizadas na vida real, tentando conectar os dois, sabe? E depois, finalmente, fazer um projeto meu, porque aí é outra história. Você criando um projeto do zero que não tem onde você colar, que é tudo da sua cabeça e aplicando o que você sabe, aí é outra história, seu cérebro funciona diferente. E só quando você é capaz de completar um projeto desse, aí sim, eu acho que tá na hora de começar a se divertir no mercado de trabalho. Quanto tempo você acha que levaria isso tudo, Léo? Hoje em dia, eu sei que se eu estudasse só o certo, levaria 3 meses. Caraca, então lança um curso aí, Léo, 3 meses, como arrumar emprego em 3 meses? Não, é maldade até eu falar isso, né? Eu sei que tem gente, provavelmente, que me assiste que tá 6 meses, talvez 1 ano, procurando emprego na área e não consegue. E não tem nada de errado com você, realmente tá difícil hoje em dia. Quando eu entrei em 2020, tava muito mais fácil. Mas enfim, meu objetivo não é conseguir realmente um emprego depois de 3 meses, porque é um tempo muito pequeno. Meu objetivo é só testar, sentir a temperatura da água, ver o quão longe eu estou de ser chamado para uma entrevista. É isso. Então, já começaria a aplicar para mais vagas e comparar o que eu sei com o que as vagas estão pedindo. Esse é o meu foco. Depois disso, Léo, começaria a estudar coisas extras. Por exemplo, Jest para testar os meus componentes. CI/CD para automatizar meus processos. Tipo, fiz git push para branch main do GitHub. Já faz o deploy automático, isso é maneiro pra caramba. Não é muito difícil de fazer e as empresas adoram. Ferramentas de state management, tipo o Redux, por exemplo. E, claro, começar a estudar o que eu vejo que as vagas pedem mais também. Então, enfim, depois desses 3 meses, basicamente, eu começaria a aplicar para vagas. Então, isso quer dizer que eu teria um LinkedIn atualizado, botaria tudo que eu pudesse lá. Sem botar também no título, estudante de não sei o que, futuro não sei o que. Não, pô. Tu é um programador, tu só não tem uma empresa pagando para tu ser, mas se tu é um
estudante de desenvolvimento front-end, bota lá, desenvolvedor front-end, pronto. Enfim, recheando meu LinkedIn o máximo possível, rechearia meu GitHub, deixar o máximo de projetos públicos para as pessoas darem uma olhada. E se tivesse tempo livre, criar um site para botar meu portfólio de projetos. Isso daí é um conselho bacana. Tá, provavelmente então não conseguiria. E quais seriam os próximos passos? Mais 3 meses? É uma janela boa. E o que eu faria nesses plus 3 meses em cima desses outros? Quando a gente está aprendendo, muitas das vezes a gente aprende uma coisa, decora outra, vai aprendendo como mudar e vai andando. É importante voltar depois e ver um curso que você já tenha visto com um novo olhar, com um olhar mais experiente. Então, quando o cara der um exemplo, quando ele falar alguma coisa bem específica, você vai entender melhor do que da primeira vez que você viu. Então, rever cursos eu acho super importante. Não é para ficar preso nisso para sempre não, mas pelo menos ver algo que você sabe que é bom pela segunda vez, já com mais experiência, vai fazer muita diferença na sua cabeça. Sua cabeça vai começar a absorver melhor o que ficou faltando da primeira vez, sabe? Depois de atualizar minhas redes sociais, LinkedIn, GitHub, fazer um site de portfólio, se possível, eu também chegaria nesses grupos e pediria um feedback. Porque uma coisa é você chegar no grupo e falar, galera, tô começando aqui, como que eu faço para sair do zero? Isso milhões de pessoas estão nessa situação. Agora, uma pessoa que foi, estudou sozinha, criou seu portfólio, mostrou que realmente quer entrar na área, nossa, muita gente vai ficar feliz em te responder esses grupos. Então, você vai poder coletar um feedback de pessoas mais experientes e fazer até um networking, por que não? Então, eu acho super bacana pedir um feedback de pessoas experientes para você ter uma noção de o que eu acho que eu sei versus o que as pessoas dizem que eu sei. A verdade está ali no meio. Para concluir esse vídeo, eu vou falar de um efeito que descreve minha vida como programador. O nome é efeito Dunning-Kruger. O que o efeito Dunning-Kruger fala? Que basicamente a gente tende a rapidamente achar que sabe de um tema, como vai estudando, você se acha um expert depois de estudar meses. Ao se aprofundar, vai vendo que na verdade não sabe de nada, e meses ou anos depois, aos poucos, você vai retomando essa confiança que você tinha em si mesmo. Então, isso me descreve, porque eu, como consegui arrumar um emprego basicamente sozinho, eu e mais um amigo, tipo, sem curso, sem faculdade, eu mexi o cara, achei que eu era um gênio, e aí, conforme eu fui me aprofundando no tema React ou desenvolvimento no geral, eu fui cada vez sentindo mais inseguro, até que depois de muito estudo aprofundado, eu aos poucos fui retornando a minha confiança. Então, se me perguntar, Léo, de 1 a 10, quanto você é confiante hoje em dia nas suas habilidades? Eu diria 6. Mas se me perguntasse no início da carreira, eu ia falar 8, 9. Entende? Então, eu tô aos poucos retomando a minha confiança, e quando chegar na confiança nível 10, aí ninguém vai poder tirar de mim. Então, eu acho que é importante eu relatar isso com vocês, porque quem conseguir vai passar pelo mesmo efeito. Vai se achar um burro, aí vai se achar um gênio, e depois um burro de novo, e com o tempo vai se achar uma pessoa normal, que apenas dedicou seu tempo para aprender algo, e não um gênio que aprende as coisas rápido. Então é isso, espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu achei importante comentar sobre cada fato aqui. Deixa seu like, sininho, se inscreve e vejo vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau. Opa, eu tava aqui editando o vídeo e eu vi que eu não falei do ChatGPT. Que isso? 2023, né, Léo? Então, eu com certeza usaria o ChatGPT para aprender novas ferramentas, ou mais para tirar dúvida, na verdade. Porque o ChatGPT nem sempre ele fala algo verdadeiro, às vezes ele chuta. Então, quando você está aprendendo algo do zero com ele, pode acabar te atrapalhando. Então, continuaria com todos esses meus conselhos, só que como plus, quando tivesse alguma dúvida, usaria o Google e o ChatGPT junto.